Uma coisa que quero dizer para vocês é o seguinte: os tráficos de droga, os traficantes, os vendedores que traficam drogas são figuras dos pastores que traficam, vendem a droga das heresias da palavra de Deus. As doutrinas deles, as pregações deles são drogas espirituais. A droga, cocaína, essas coisas, maconha, elas embebedam, prejudicam a carne, mas a droga que é heresia, a droga espiritual que são doutrinas que enriquecem os lobos, são as drogas espirituais que matam a alma, desviam. Quando não mata o corpo, desvia a pessoa de Deus. Matar a alma é deixar a pessoa sem entendimento da verdade. E aí, quando ela não tem entendimento da verdade, ela morre espiritualmente. Então esses pastores evangélicos, espíritas e de religiões, católicas etc., eles são traficantes de droga, ou seja, assaltantes que roubam as pessoas pelo caminho, conforme aquela parábola do bom samaritano, que o homem foi assaltado por ladrões. E esses ladrões são esses falsos pastores que assaltam os que passam pelo caminho, com heresias, tirando as ideias que certas da cabeça da pessoa, estão tirando o entendimento da palavra dessa pessoa, que é o dinheiro espiritual, o ouro, a riqueza. Então tira da mente das pessoas esse dinheiro, estão assaltando esse dinheiro espiritual. No caso, são assaltantes espirituais. Então o mundo real representa o mundo espiritual. Tudo tem uma ligação, e a palavra de Deus é dessa forma. Então, tomando as situações da realidade terrena do mundo real, cada situação representa uma verdade espiritual, que Cristo vem ensinar. Então esses tráficos de drogas aí, traficantes, facções criminosas de venda de droga, tráfico de drogas, representam as denominações, as igrejas evangélicas que traficam as heresias da palavra de Deus para ficarem ricas com dinheiro. Nos Estados Unidos mesmo tem vários pastores que, além deles ficarem ricos, ficam famosos. Mas essa é a fama do diabo na forma diabólico. Ficou famosa pelo mundo todo porque ela está ficando rica com dízimos, com ofertas que os viciados em drogas, vamos dizer assim, os viciados em drogas da heresia da palavra de Deus, o vinho da ira da prostituição, vão lá enriquecer esses homens. Assim como os traficantes de droga ficam ricos com suas vendas de droga, os falsos pastores, traficantes espirituais, ficam ricos com suas heresias, vendendo a palavra de Deus com a heresia da prosperidade do dízimo. Eles transformam a palavra de Deus em heresias para ficarem ricos. Igualmente os traficantes fazem para enriquecerem ao Deus Mamon. Então, essas pregações aí dos falsos pastores das religiões e em geral das igrejas, evangélica, católica, religiões do mundo, como exemplo temos a religião espírita. Essas religiões são facções, estão querendo a mesma coisa, o que eles querem é dinheiro, para você ver que são iguais. Agora quem é de Deus quer entendimento, e quer passar esse atendimento para os outros, ou seja, quem é de Deus quer almas ganhas. A alma ganha que aceitou Jesus não é aquela que vai para essas denominações, que apenas muda de aparência, mas é aquela que conhece a palavra e é batizada no Espírito Santo, porque só é salvo quem é batizado no Espírito Santo. Então estou querendo entendimento e almas entendidas para Deus, que é o verdadeiro dinheiro. O dinheiro, a riqueza representa as almas libertas do engano religioso. Porque há umas que abrem os olhos e são batizadas no Espírito Santo, são convertidas realmente. A conversão é mudar de caminho. Eles falam assim: eu me converti porque agora estou indo para a igreja. Mas a conversão deles é física, é aparência. Chega no domingo para de ver televisão para ir à igreja ouvir mentira do diabo. A conversão deles é mudança física, material, mudança de lugar. Sair da cama da frente da televisão no domingo para ir ouvir o diabo no púlpito falar. É mesma coisa, era melhor ficar em casa. A conversão deles é mudança de caminho físico, não é entender a verdade e denunciar a mentira das heresias da palavra, mudar o caminho espiritual, mudar o entendimento, não é isso sua conversão. Eles não entendem nem são batizados no Espírito Santo, você vê que lá eles não dão entendimento correto, nessas denominações aí, nessas igrejas, e nem aceitam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Não conseguem discernir, entender isso, aceitar isso como verdade, batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Não têm conhecimento disso, não se interessam por isso. Você vê todas as denominações não se interessam por isso. Quando se interessam por poderes sobrenaturais é para ganhar dinheiro. Isso aí é uma mágica,
Isso aí é tipo isso aí mesmo que eu tô falando. Eles querem usar poderes sobrenaturais para ganhar dinheiro. Aí o diabo entra no meio, enganando com doutrinas de demônios, conforme as religiões espíritas, candomblé, macumba. Você vê que eles ganham dinheiro com isso, vendendo trabalho, vendendo revelações. Mas quem tem o Espírito Santo faz tudo isso, esses dons espirituais, para ganhar almas para Deus, ou seja, converter as pessoas. O que é converter? É fazer a pessoa entender e se libertar e sair pregando também, porque essa é a religião certa. Jesus sem arrecadação de dinheiro em todo lugar e tempo, somente a palavra ao vento pela disposição da fé como sinal de vida eterna. Tem muitas coisas que tenho para falar sobre religião, sobre essas coisas. Às vezes as nossas atitudes, as coisas que acontecem na nossa vida são inspirações até divinas. Os acontecimentos na nossa vida, ou às vezes alguma situação se torna uma parábola, uma figura, para coisas reais. Tem criança que quando é pequena e dá vontade de defecar ou pôr para fora as coisas que o organismo está jogando fora. Tudo para essa criança é uma novidade. Até em defecar acha interessante e fica curiosa com isso. E quando sai o excremento pode pegar e brincar, como se fosse carrinho ou boneca. Então fica abolindo para ver, analisando, testando com as mãos. Isso tudo serve como parábola. Os ricos, os banqueiros, os empresários, eles defecam dinheiro, as suas riquezas, e ficam brincando, pulando o dinheiro de um banco para o outro, assim como a criança brinca com a sua vergonha, como se fosse um carro, um ônibus, uma casinha. É o que eles fazem com o dinheiro, porque o dinheiro para Deus é merda. As riquezas deles que estão lá no banco, que eles mudam de um lugar, botam no outro. Eles estão fazendo as mesmas coisas de crianças pequenas com as vergonhas que saem delas, pois riqueza é vergonha eterna, é excremento inútil para a vida eterna depois. Então, as situações programadas no DNA de nossa natureza são parábolas. Todo detalhe que acontece na nossa vida é parábola para nos abrir os olhos para o invisível. Tudo já planejado por Deus para conhecermos a verdade oculta nas Escrituras. Tem uma parábola também. Testemunho. Uma vez o que aconteceu, a mãe carnal de um garotinho passou por uma situação difícil, e ela tentou se suicidar. Como que ela foi se suicidar? Ela foi para uma pedra que tinha lá na beira da praia, e estava pensando em se jogar no fundo do mar. Nós sabemos que existe a sereia do mar, demônio Iemanjá. Esta sereia ilude os homens, chamando os homens e eles vão e se jogam no mar e morrem afogados, iludindo os homens. Então o homem, por ser muito atraído pela aparência da mulher, vai. E essa mulher representa a prostituta do Apocalipse sentada sobre a besta. A besta é o Estado, o governo, é todos os documentos materiais do Estado, que é a organização do mundo, é a besta de 10 chifres e 7 cabeças. Isso aí é a besta, o governo mundial. Então eles que organizam tudo, e essas organizações são materiais, é documento, CNPJ, estatuto. E eles que comandam essas organizações. Então essas igrejas e denominações, elas são a prostituta sentada sobre a besta. Ou seja, elas são apoiadas nessas documentações do mundo, são apoiadas nessas organizações no mundo. Portanto elas têm que ter CNPJ, porque elas estão buscando o quê? Riqueza de dinheiro. Então elas estão apoiadas. O Estado, o governo apoia essas denominações dessas religiões porque dá dinheiro a eles. É uma barganha. Então todas as religiões são a prostituta do Apocalipse sentada sobre a besta, que se relaciona somente por mamon. O João ficou admirado, porque o homem gosta da aparência da mulher. Então até na visão do Apocalipse o João ficou admirado, queria ver aquela mulher, queria ver de novo. E admiração é isso, que aquilo que a gente pensa que é santo, é que é o pecado, que é a prostituta. Aquilo que a gente pensa que está longe da prostituição é o que está na prostituição. É a prostituição espiritual. A prostituição carnal equivale à prostituição espiritual, que é a heresia. Não entender a palavra e fazer o povo ficar rico com isso, sendo escravo do Deus Mamon. Todos os evangélicos, os pastores, eles servem o Deus Mamon, portanto eles estão envolvidos com o Deus Mamon da maçonaria também. Essa sereia do mar aí muitas das vezes ela leva a pessoa a se jogar no mar e morrer, representando a religião. Essas pessoas estão querendo morrer espiritualmente, ou seja, ir para o inferno, porque ir para o fundo do mar atraído pela mulher é se jogar no inferno através dessas religiões.
sendo atraídos pelo engano dessas religiões. Então a mãe daquele garotinho estava naquela pedra ali querendo se jogar, e quando ela ali pensou em se jogar no mar e morrer, ela viu seu filho caminhando na beira da praia correndo ao encontro dela e gritando: "Mamãe, mamãe, mamãe." E então naquele momento ela desistiu. E isso é uma parábola para a nossa vida, porque esse garotinho prega a verdade para ela e ela não aceita. Ela só pensa em religião. Ela acha que os falsos pastores aí das igrejas são certos, que o seu filho é errado. Então com isso, com esse engano aí, ela quer se matar, ou seja, ela quer ir para o inferno, que é a morte final. Ela quer ir para o inferno porque ela ama aquilo ali, acha que é certo. Então quando ela viu seu menino gritando na realidade é ele hoje falando a palavra de Deus. Quando ele fala, mamãe, 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 ele está falando Jesus, 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 gritando por Deus. Então ela está ouvindo ele pregando a palavra certa. Ela está ouvindo quando ele vinha gritando pelo caminho, mamãe, mamãe, ele pregando a verdade. Na verdade, na vida espiritual, ele não está gritando, mamãe, mamãe, ele está gritando Jesus, Jesus, está clamando por Jesus, pregando Jesus. Então ela está dando atenção e falou, não. Aí ela foi naquele momento e não se suicidou. Ela pensou no seu filhinho, e pensando nele, ela está pensando em Jesus. Então, se ela pensar em Jesus, ela vai aceitar o que seu filhinho está falando, e não vai se lançar no inferno eterno, que é o mar, e vai sair dessas denominações. Aquela pedra que ela estava sentada em cima dessas denominações, os templos de pedra, aquela pedra que ela estava sentada na beirada do mar para se jogar, que se ela se jogasse é quando ela estiver perdida no inferno eterno, que não tem mais volta, mas ela está viva ainda, sentada sobre a pedra que ela estava sentada na beira do mar querendo se jogar no inferno. Na verdade, são essas denominações, é a pedra, são essas religiões, os templos de pedra, os templos que são as falsas religiões, onde estão esses pastores. E esses pastores, aquelas pessoas que estão ali, é a sereia. Na verdade é a sereia que chama ela para o mar, querendo se jogar no mar. Então, ela é atraída pelas igrejas, pelas coisas físicas, pelos templos, pelas coisas ricas dessas igrejas, pela aparência, pelo mundo, né? Pelos pastores que se aparecem, pelas pessoas que estão ali seguindo eles. Isso é porque ela é carne e não espírito, segue a vista carnal e não a fé do conhecimento da palavra Jesus. Então ela acha que eles estão certos porque tem uma porção seguindo eles. Ela vê com a vista. Então é a sereia que atrai o homem. A sereia é a prostituta do Apocalipse que atrai o homem pela sua aparência física. Então quando ela deixa de se jogar no mar, ela está sendo atraída não pela aparência física, mas porque o seu filhinho é a realidade. Ou seja, a palavra que seu filho prega é a verdade, não é mentira. Então ela está vendo seu filho vindo correndo, ela desiste de se jogar no mar, de ir para o inferno, e fala, não, eu vou cuidar do meu filho, ou seja, vou cuidar de Jesus, vou cuidar do Evangelho, vou cuidar das coisas de Deus, e vou largar o mundo, vou sair de cima dessa pedra e vou voltar para casa, ou seja, vou voltar para Deus, para as Escrituras, que é essa doutrina pregada de Jesus sem materialismo, pedra. Então aquela situação ali foi uma parábola, que aconteceu, isso ficou marcado, e assim vai. Todas nossas situações da vida existe uma parábola espiritual. Nós temos que estar ligado nisso. Aquilo ali marcou muito esse menino, aquela situação que ela conta, que ela queria se matar, e isso acontece na vida real. No mundo espiritual ela está indecisa. A prostituta do Apocalipse ela se embriaga com o sangue dos profetas. E esse sangue é essa palavra que estou falando. Então quando eu falar isso para eles, eles vão ficar embriagados. Ou seja, vão ficar bêbados, vão ficar tontos, vão ficar nem para lá e nem para cá, vão ficar em dúvida, vão ficar confusos. Então essa confusão espiritual de entendimento é a embriaguez do sangue dos profetas que a prostituta matou. Então é assim quando eu falo com eles. Eles vão ficar bêbados, confusos, com raiva, com ódio de mim, entendeu? Então no Apocalipse fala que ela estava embriagada com o sangue dos profetas. E esse sangue é essa palavra que eu estou falando. E eles vão ficar empregados quando eu falar isso. Então isso aí é um mistério. A vida é um mistério. É porque os seus pais, a sua mãe e seu pai,
Eles são muito idólatras, eles são muito fanáticos por religião, e não entendem a palavra de Deus. Fanáticos pelos falsos profetas, pelas denominações, são viciados nisso aí, de querer fazer igreja. Quem fez a igreja é Jesus, a igreja espiritual, e como venho falando, a reunião é tudo de graça, em lugares livres, no campo, ou em casa, ou em algum lugar emprestado por alguém que tem condição, mas não vai ter arrecadação para comprar terreno, fazer templo, nada disso, é tudo gratuito, pois estamos no nome de Jesus, e não no nome de Mamon. Essas coisas, comércio, venda de produtos evangélicos, isso aí não tem, é Deus Mamon, está servindo ao Deus Mamon, que com as suas aparências é a sereia do mar, que atrai para o inferno as pessoas com as aparências, com as riquezas. Deus Mamon é a riqueza. Então isso aí é muito importante. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. E venho analisando isso. Existem muitas coisas das doutrinas pecadoras que não agradam a Deus, o que aos olhos de Deus, coisas que ao homem são elevadas, perante Deus são abomináveis. Tipo a riqueza. Para Deus é excremento e uma lepra. E todo mundo quer se encher disso. Emprego do mundo é colocar o pescoço debaixo do jugo do diabo para ele pisar. Todo emprego do mundo para ganhar salário, seja bom ou ruim, é colocar o pescoço debaixo do pé do diabo para enforcar. E as pessoas estão disputando, se empenhando ao máximo, se matando um ao outro, trapaceando, para ter o seu pescoço debaixo dos pés de Satanás, que é o emprego desse sistema capitalista. E as pessoas almejam isso sem se dar conta. Não fique escandalizado de que o emprego é ser sufocado pelo diabo, pois tudo é mal se não for para se conscientizar da vida eterna de Jesus, e não priorizar em descobrir os mistérios da vida nos livros sagrados e a lamentação eterna de consciência. Eles acham que dependem de dinheiro, dependem do Estado, dependem de tudo, mas nós dependemos mesmo do entendimento do batismo no Espírito Santo. O resto Deus vai nos dar o suficiente para sobreviver, porque eles não querem se contentar com o suficiente. Eles querem ter aquilo que vão se gloriar, ostentar para os outros. Eles querem ser reis. Eles querem ser idolatrados. Eles querem ser, porque as pessoas adoram o Deus Mamon, ou seja, tudo que ele ganha com a riqueza, que atrai as pessoas, que enche os olhos das pessoas, que faz as pessoas admirarem. Faz as pessoas ansiarem. Então as pessoas querem ser ansiadas pelas outras, querem ser idolatradas e invejadas, ser bem vistas, famosas, porque a riqueza traz fama. Então é por isso que elas querem riqueza, querem ser idolatradas como Deus, querem tomar o seu lugar. É o espírito diabólico, que é o Deus Mamon. Então as pessoas estão procurando ser adoradas, infelizmente é assim. Vemos nos casos dos cantores, dos jogadores de futebol. Estão querendo ser deuses, imagens de escultura, estão buscando isso, e nem pensar em pregar a palavra, ser batizado no Espírito Santo e entender a palavra de Jesus, fazer o ID de Cristo. Não querem nem se interessam por isso. Acha que isso é perca de vida. Estão pensando nessa terra, nesse momento aqui, e jamais pensando em ganhar almas, jamais ganhar riqueza espiritual, porque fazer a obra de Deus está pensando também no aqui, nesse mundo. Nesse momento, porque Jesus não falou: aquele que largar tudo por amor de mim receberá 100 vezes mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. E quando ele fala assim, 100 vezes mais, é a alegria da salvação, a alegria dos verdadeiros irmãos por todo o mundo pelo verdadeiro evangelho, porque isso aqui que estou pregando me traz alegria, sou recompensado, mas no espírito, não no dinheiro, em entendimento, então estou recebendo 100 vezes mais. Inclusive os amigos que eu perdi quando me converti a Jesus, não a pastor evangélico, mas a Jesus, eu ganhei outros amigos, mais do que os que eu tinha, e amigos verdadeiros, porque eles me aceitam pela essa palavra, e não pela palavra do diabo, porque é uma amizade baseada no dinheiro, na aparência das coisas do mundo. Então a amizade que eu tenho não é baseada no dinheiro que possa ter, na aparência que possa ter, porque se para eu ter que ter amizade eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter boa aparência, eu não teria amizade, mas em Deus da palavra eu posso ter amizade, posso ter união e organização, tudo de bom, porque todos os anjos invisíveis de Deus passeiam dentro do meu corpo me orientando. Então essa é a inspiração, essa palavra, que é muito importante, que às vezes fico pensando, e eu tenho que passar né? É bom falar. Então ficam na paz, que Deus possa abençoar.
Teria muito mais coisas para falar, mas agora no momento eu não tô lembrando mais. Mas a Bíblia é assim, é figurativa. A gente tem que entender ela, interpretando como um sonho. E as situações da nossa vida às vezes representam o que queremos falar. Então cuidado com os falsos profetas, os traficantes espirituais da palavra de Deus, que estão vendendo o corpo de Cristo. É prostituta do Apocalipse. Essas religiões, sentada na besta, quando fazem documentos, fazem CNPJ, elas estão se apoiando no Estado, ou seja, se apoiando na besta. A prostituta do Apocalipse é todas as religiões em que tem templo físico, lugar físico, apoiada na besta, no mundo, no próprio mundo mesmo, porque os apóstolos dela têm olho mas não veem, têm boca mas não falam o que? Não falam essa palavra, não vê isso que eu tô vendo, pois são cegos espirituais, porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 13:17. Que vocês possam meditar nessa palavra de Deus para interpretar o mundo espiritual. Obrigado por tudo. Amém.